Bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, Tere, bom dia, como vocês estão? Alguém me disse se vocês estão me vendo e ouvindo bem, por favor? Para a gente começar a nossa oração. Bom dia, Liris, Maria. Bom dia, bom dia. Estão me vendo e me ouvindo bem? Bom dia, Carol. Tudo ótimo? Beleza, Fê? Então vamos começar a rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Nós clamamos no início desse dia mais uma vez, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre toda a nossa família. Pedimos que o Teu sangue, Senhor, cubra cada uma de nós, cada um de nós, nossos maridos, as esposas, os filhos. Colocamos cada membro da nossa família debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue sobre as nossas casas, locais de trabalho, as escolas, creches, universidades dos filhos. Pedimos, Senhor, que o Teu sangue cuide de todos os nossos trajetos, as nossas idas e vindas, os nossos deslocamentos, os meios de transporte que vamos utilizar no dia de hoje. Guardamos, Senhor, os nossos locais de trabalho, nossos objetos, ferramentas de trabalho debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Todos os nossos relacionamentos, todas as nossas interações, Senhor. O nosso casamento, cada casamento, Senhor, que tem cada casal, que tem um nome aqui, Jesus, anotado na nossa lista de intenções. Cada intenção que foi enviada, Senhor, tudo isso. Nós pedimos o Teu preciosíssimo sangue sobre tudo e sobre todos e pedimos, Senhor, livra-nos de todos os males e perigos físicos e espirituais, de todas as ciladas dos inimigos espirituais. Livra-nos, Senhor, de todos os males, livra-nos, Senhor, das doenças, das enfermidades, dos acidentes. Livra-nos, Senhor, do divórcio, livra-nos, Senhor, do adultério. Livra as nossas famílias das brigas, das discórdias, Senhor. Nós clamamos, Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, que Tu venha trazer todo o livramento, Senhor, venha trazer o livramento do mal, dos nossos casamentos. Livra-nos, Senhor, da separação. Livra-nos, Senhor, nós Te pedimos. Pedimos, Senhor, todas as graças que Tens para nós no dia de hoje, pela intercessão da Virgem Maria. Pedimos a graça do Espírito Santo sobre nós, nossos pensamentos, as nossas conversas, sobre a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar as coisas, de pensar as coisas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nos dá uma nova mentalidade, um novo entendimento. Vem dissipar, Espírito Santo, toda mentira, todo engano dos nossos pensamentos, todas as nossas decisões já tomadas que são equivocadas. Vem Espírito Santo nos mostrar a verdade, dissipa toda mentira, dissipa todo erro. Vem Espírito Santo reverter agora as más decisões de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente. Vem Espírito Santo nos convencer a respeito da verdade. Nós pedimos essa graça, Espírito Santo, nos convence da verdade. Traz o entendimento da verdade aos nossos corações. Nos dá sabedoria, prudência, entendimento. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, faz de nós mulheres sábias que sabem edificar o seu lar. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Meninas, eu quero começar retomando com vocês o que a gente falou ontem, né? Muitas perguntas da minha caixinha, eu tenho várias para responder hoje, algumas vão ser longas, porque são situações mais difíceis, algumas eu vou responder nas lives ao longo do tempo também. A pergunta, geralmente, os inícios são assim, por onde começar? Por onde eu começo? Por onde começar? Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tô perdida, não sei por onde começar. E eu quero retomar ontem e a gente pensar assim, por onde que eu começo a trabalhar na restauração do meu casamento, né? Ou nessas coisas que incomodam o meu casamento. A gente tem situações muito graves. Algumas de vocês me mandaram situações muito sérias, muito graves, né? Grandes situações que vão necessitar de uma grande transformação pessoal. E graças a Deus que é por meio do Espírito Santo que essa transformação pessoal acontece. Muitas vão precisar de ajuda, né? De ajuda de outras pessoas. Tudo isso a gente vai conversando, né? Vai precisar de uma grande mudança de mentalidade, vai precisar de uma grande mudança de comportamento. Tem problemas que são grandes, que são sérios, e tem coisas que são pequenos reajustes, né? Tem coisas que precisam de reordenamento apenas na vida espiritual e na mentalidade, que logo a gente reordena o comportamento. Eu quero falar com vocês nessas mudanças, sabe? Nessa ordenação, por onde que eu começo a restauração do meu casamento, do meu relacionamento? Como que eu ordeno o meu relacionamento? Como que a gente busca essas mudanças que são grandes? Bom, primeiro por onde começar é reordenando a minha vida espiritual, certo? Que foi o que a gente falou ontem. Ontem a gente falou um pouquinho sobre voltar os nossos olhos para Deus, tirar os olhos das circunstâncias, buscar os sacramentos e buscar a oração pessoal, estar diante do Senhor, ter essa intimidade com Deus. Isso vai nos reordenando. Então a primeira coisa eu preciso me voltar para Deus, né? Porque é do Senhor que vem a revelação da verdade. Cristo é a verdade. Gente, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Às vezes a gente está tão perdida nas tentações, nas mentiras deste mundo, da nossa cultura, da influência da cultura, perdida nas mentiras dos nossos próprios relacionamentos, que a gente não sabe por onde começar. A gente precisa restabelecer a verdade, então a gente precisa restabelecer Cristo na nossa vida. Então o primeiro reordenamento é sempre na gente, sempre a gente vai buscar, a gente só pode mudar a gente mesma, né? Então, eu vou mudar, primeiro eu vou começar como? Eu preciso voltar para Deus, né? Eu tô falando aqui em lives de oração, se você procurar um coach, ele vai te dar outra coisa, ele vai te falar outra coisa. Eu vou te dizer, traz o amor e a verdade pro centro da tua família, do teu casamento, porque a verdade e o amor são uma pessoa, né? São Cristo, então a gente precisa trazer Cristo. É a primeira coisa, é a busca de Deus. É a busca e o reordenamento da nossa vida espiritual, tá? E aí a gente vai buscar Deus onde? Nos sacramentos. Eu falei ontem, faz tempo que não confessa, não tem impedimento para confessar, vai buscar a confissão. Missa, todo domingo, não tem negociação, eu vou buscar Cristo, eu vou buscar a verdade. Ah, mas Jéssica, eu não posso comungar porque a gente não vive o sacramento. Tudo bem, não vive o sacramento do matrimônio, mas vive junto, vai na missa mesmo assim. Você só não vai comungar porque você não está em estado de graça, mas tem que buscar Jesus na Eucaristia. Nós vamos à missa para buscar Cristo, para ouvir a palavra do Senhor, né, para recebê-lo por excelência. Mas as pessoas que não podem receber Jesus, que têm impedimento grave, né, vão para ouvir a palavra, vão para estar com o Senhor. A gente vai para viver essa realidade da busca, da necessidade. Nós precisamos estar ali. A Santa Missa, ela é essencial para nossa espiritualidade. Não tem negociação, gurias, tá? Outra coisa que eu falei no final da live ontem, vida de oração. Então, vou rezar o terço todos os dias. Vou rezar o terço todos os dias. Vou arrumar um lugarzinho no meu dia para rezar o Santo Terço. Por quê? Porque eu tô convidando a Virgem Maria para entrar. Lembra? Bodas de Caná? A mãe de Jesus foi convidada para estar lá. Também Jesus e seus discípulos.
Ela viu a necessidade e ela rogou pelo milagre. Não fosse a presença da Virgem Maria ali, não teria essa atenção. Isso é verdade, está na palavra de Deus, João 2. Então, a gente chama a Nossa Senhora, a gente chama a Mãe para nos ajudar, para dar conta. A gente vai rezar o terço todos os dias. No Santo Terço, gente, o terço, a oração do Santo Rosário é uma arma espiritual poderosíssima. Poderosíssima. Eu já falei várias vezes sobre isso. Tenho diversas lives. Tem um podcast que eu fiz com o padre Gabriel Vilaverde, que a gente falou só sobre a intercessão da Virgem Maria. Eu contei um pouquinho da minha história, da história da minha avó. Hoje eu deixo o link aqui. A Virgem, uma frase da minha avó, né? Muito, que sempre me marcou, né? Que a casa que a gente reza o terço, o diabo não entra. Então eu vou rezar o terço, vou meditar os mistérios da vida de Jesus e pedir à Mãe de Jesus que venha trazer Jesus para minha casa. Gente, a oração do terço ela é poderosíssima. Oração do Santo Rosário derrota o inferno. Precisamos rezar. É simples, mas é de muito poder, tá? E oração pessoal, a gente precisa da oração pessoal, que é aquele momento da gente com o Senhor. Lá no meu quarto de oração, eu, uma caneta, o meu diário, meu caderninho de oração e a palavra de Deus, e eu vou conversar com o Senhor. Eu vou rasgar meu coração, eu vou pedir direcionamento, eu vou ler a palavra, eu vou deixar Deus me direcionar, eu vou pedir ali a força do Espírito Santo, eu vou conversar, eu vou ficar a sós com o meu Senhor. Jejum é muito necessário pra gente, gurias, a gente precisa jejuar. O que o jejum faz na gente? O jejum nos reordena espiritual, tá? Reordena a nossa carne, mata ali a nossa carne, sabe? Nos traz um reordenamento e é uma arma espiritual muito poderosa. Quando Jesus fala no Evangelho sobre libertação, os discípulos estão perguntando lá por que não conseguiram expulsar um certo demônio da vida de um menino. Jesus diz, contra essa espécie de demônios, né? Ele só sai, né? A força de jejum, de oração e de jejum, né? Então, a libertação, né, do mal acontece na nossa vida, primeiro porque a gente está matando a nossa carne, né? Nos reordena a nossa mente, reordena o nosso coração, reordena o nosso estômago. A gente precisa jejuar e tem grande eficácia espiritual nas situações de libertação. Então é aí que a gente vai começar. Sacramento, Santo Terço, oração pessoal, jejum. E ontem o Senhor nos trouxe de novo algo que é muito importante para a reconstrução do nosso casamento, que é tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos nele. A nossa esperança não está no nosso marido. A gente não tem que ficar esperando que o marido mude, porque eu vou falar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Gente, a gente espera de Deus. A gente espera, a nossa esperança ela precisa estar no Senhor. Nosso Deus é aquele que não nos decepciona, que não nos confunde. Por isso que é tão necessário a gente buscar o Senhor para estar de pé, para estar forte, para conseguir perdoar, para conseguir amar, para conseguir servir, para reordenar a mentalidade e o comportamento. A gente começa reordenando a nossa vida com Deus, colocando Deus de volta no centro. Por onde eu começo, Jéssica? Começo reordenando a minha vida espiritual. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Buscar Jesus por Jesus, não para mudar o meu marido. Pode ser que num primeiro momento a gente até busque a Deus porque a gente está querendo uma graça. Isso é muito comum de acontecer. Eu tô tanto querendo uma graça, quanta gente chega aqui, né, no meu perfil e começa a fazer as campanhas de oração. Quantas vezes eu fui para Deus, né, porque eu precisava de uma graça. Mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai crescendo um pouquinho, amadurecendo e se dando conta que a nossa busca por Deus, a gente busca Deus por Ele, por amá-lo, né? É claro que eu preciso desse relacionamento com Deus para amar Ele, porque eu não vou amar quem eu não conheço. Eu preciso buscar um relacionamento. Gente, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, é alguém, né? Às vezes a gente fica assim no campo abstrato das ideias, não se dá conta que o Senhor é uma pessoa e que a gente vai buscar um relacionamento pessoal com Ele. Eu busco a Deus por Deus, eu quero a Deus. Pode ser que no começo eu tô vindo porque eu quero uma graça.
mas o meu relacionamento com o Senhor deve me levar a este lugar que eu quero estar com o Senhor, que eu quero honrar o Senhor, que eu amo a Deus acima de todas as coisas, que Deus está no centro da minha vida. Esse é o reordenamento da nossa vida espiritual, é colocar Deus no centro, é colocar os nossos olhos nele. E a partir daí a gente vai para um segundo passo, que é o reordenamento da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar. Quero pegar a palavra de Deus com vocês em Isaías 55. Isaías 55. Ai, gente, eu desmarquei, será? Que doida. Achei. Isaías 55, 6. A partir do versículo 6. Então diz assim. Isaías 55, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Eu li até o 9. Isaías 55, do 6 ao 9. A gente começa aqui, nessa palavra hoje, com Deus nos dizendo para a gente buscá-lo. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. É a primeira parte da mudança. Por onde que eu começo? Buscando ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocando ele, já que ele está perto. É esse reordenamento da nossa vida espiritual. Como é importante. A gente precisa buscar o Senhor, invocar o Senhor. Por quê? Porque ele está perto, porque ele se deixa encontrar. É desejo do Senhor que a gente o busque. Ele nos busca. Deus te buscou primeiro. A verdade é que tudo é Deus que faz, né? É o Senhor que nos busca. Depois a gente tem aqui o Senhor falando sobre renunciar o malvado a seu comportamento, né? E o pecador a seus projetos. Amanhã a gente vai falar sobre mudança e reordenamento do comportamento. Hoje a gente vai falar da mentalidade, tá? A gente vai voltar a isso aqui amanhã. Sobre renunciar aos nossos maus comportamentos e aos nossos maus projetos, tá? Voltar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, que vai ter piedade. E Deus nos perdoa generosamente. Por quê? Pois os meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Nós precisamos aqui pedir os pensamentos do Senhor para nós. Uma mentalidade renovada, uma forma de pensar diferente, porque a gente vai viver conforme a gente está pensando. Ontem eu falei que toda batalha espiritual acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos. Falei várias coisas para vocês a respeito disso. A luta vai se dar aqui na nossa mente, na nossa imaginação. E a gente tem aqui Deus falando de uma mudança, tá? Uma mudança de comportamento e de mentalidade. Para eu mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha mentalidade, a minha forma de pensar. E a gente precisa sentar, gurias, o pezinho no chão, sabe? Que a gente não é tão superior assim. Às vezes, a gente, por ver grandes erros nos nossos maridos, por ver neles coisas muito grandes que precisam ser mudadas, a gente já não enxerga o nosso mau comportamento. A gente não enxerga a nossa mentalidade distorcida, porque os nossos olhos estão nos nossos maridos. A gente quer que eles mudem, né? Então, assim, vamos reordenar a nossa mentalidade. Vamos buscar os pensamentos do Senhor. E aí a gente começa com o quê? O primeiro pensamento que a gente tem que ter a respeito de casamento é o seguinte: casamento, sacramento é para sempre. É para sempre. Graças a Deus, é para sempre. Ou sinto te informar, mas é para sempre. Enquanto eu vou buscar a Deus, né? Na ameaça de deixar o meu marido,
com um sentimento sempre de desistência do casamento, fica bem difícil. Fica bem difícil. Então, esse é o primeiro pensamento que eu tenho que ter claro para mim. O casamento é para sempre, o sacramento é para sempre. Um outro pensamento que precisa estar fixo na gente, que precisa motivar o nosso comportamento, é que a gente casou para levar o outro para o céu, né? Geralmente a gente casa pelos motivos mais equivocados e errados que tem. A gente nem sabe para que serve o casamento quando casa. A gente casa, né, porque tá apaixonado. A gente casa porque quer ser feliz, quer ser satisfeito, porque aquela pessoa me faz feliz, né? Ou a gente casa ali no ardor da paixão. A gente casa sem a mentalidade de que o casamento é para sempre. A gente casa fazendo uma aposta se vai dar certo, se não vai dar, né? A gente casa para que o outro nos satisfaça. Então, a gente casa muitas vezes sem a noção de que o casamento é para levar o outro para o céu. Sem se dar conta da responsabilidade que a gente está assumindo diante do altar. Prometendo para Deus e prometendo um para o outro. É para sempre e é para levar para o céu. E aqui, para a gente ter essa noção, e como é importante, tá? E essa aqui talvez seja a mentalidade, o pensamento mais difícil de mudar, né? Que é o seguinte: eu preciso tirar as minhas vontades, os meus desejos, a minha felicidade do centro da minha vida. Eu preciso colocar aqui os desejos e o pensamento de Deus, né? E a felicidade do meu marido no centro. Isso aqui eu sei que é difícil demais. Difícil demais. Ainda mais porque eu tô falando de maridos que nós os reconhecemos talvez hoje nos vícios, no erro, nos magoaram, na infidelidade conjugal, né? E daí, nas desordens, você olha pro seu marido, você olha pra você e você pensa, cara, eu tô muito melhor que ele, eu não posso estar errada. Eu busco a Deus, eu rezo. Que jeito que eu vou estar errada? Que jeito? É claro que sou eu que tô certa. Eu rezo, eu busco a Deus. É claro que ele tem que ser do jeito que eu quero que ele seja, porque eu sei qual é o jeito certo. Ele tá vivendo nos vícios, então eu sei qual é o jeito certo. Desmancha essa mentalidade. Põe por terra. Porque assim, ó, é muito, 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 muito fácil a gente se perder nesse pensamento. Nosso marido não tem que ser do jeito que a gente quer. Arranca essa mentalidade aí da tua cabeça. Meu marido não tem que ser do jeito que eu quero. Meu marido tem que ser do jeito que Deus quer. E eu nem sei direito como é que é esse jeito. Eu sei que você sabe, a gente sabe que Deus não quer o marido adúltero, Deus não quer o marido no vício, Deus não quer o nosso marido na pornografia, Deus não quer que o nosso marido seja grosseiro, Deus não quer que o nosso marido seja um mau pai, um mau marido, um preguiçoso. Deus não quer isso pro nosso marido, claro que não. Não quer que o nosso marido seja medroso, não quer que o nosso marido não tenha atitude diante da vida. Claro que a gente sabe dessas coisas. Só que o meio, a forma, como Deus quer que o nosso marido realmente seja, e o jeito de levar o nosso marido para a vontade de Deus, nós não sabemos. Nós não sabemos. E nós não vamos poder conduzir o nosso marido amorosamente a esse lugar enquanto for a minha vontade, o meu desejo de ser feliz que está no centro, que é um motivador da minha campanha de oração, da minha vida de oração pelo meu marido. Se nós estamos rezando pelos nossos maridos só para nós sermos felizes, nós estamos rezando errado. A palavra de Deus fala, e eu recebo muitos retornos assim, Jéssica, eu tô cansada de rezar, eu já nem vou mais rezar porque Deus não me escuta, porque eu tô pedindo há tanto tempo pro meu marido deixar de ser adúltero e ele não deixa, porque eu tô pedindo há tanto tempo tal coisa, outro tal coisa, outro tal coisa, e meu marido não muda. Olha só, a palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Lá na carta de São Tiago, a gente pede mal com o objetivo de satisfazer as nossas paixões. Enquanto o meu pedido, às vezes parece que o pedido até é lícito, porque eu estou pedindo pela santidade do meu marido, mas o objetivo, se o objetivo não é a salvação dele,
não é ele para o céu, não é ele fazer a vontade de Deus, o objetivo é só me satisfazer, a gente não vai alcançar. A Fê colocou aqui, lembro que tu disse numa outra campanha que não significa que Deus pede a mesma vida espiritual para nós e para ele. Se estamos aqui é porque somos escolhidas de Deus. Sim, uma coisa super básica. E alguém até me colocou numa caixinha. Uma pessoa colocou na caixinha assim para mim, ó. Quando eu perguntei, não me lembro se foi que eu perguntei qual era o maior problema, qual era a maior dificuldade do casamento. Foi numa das caixinhas de dificuldade. E uma mulher colocou assim pra mim, rezar junto com meu marido. É muito difícil rezar com ele, termos um momento de oração junto, ele tá fugindo, não sei o que, alguma coisa assim. Eu quero pedir desculpa a essa irmã e a todas as irmãs que pensam dessa maneira, mas eu achei foi graça. Eu achei foi graça. Sério. Que a maior dificuldade do casamento é o marido não rezar contigo. Ô filha, sério. Sei eu lá quando que eu rezo com meu marido. Vez em quando. A gente reza o terço em família, reza o terço em família. É uma coisa que a gente instituiu, foi uma coisa que a gente instituiu. Todo dia, não é todo dia na minha casa. Não é todo dia. Mas meu marido tem a vida espiritual dele, que eu não avalio, que eu não procuro marcar no caderninho o que ele tá rezando, quando ele tá rezando, se ele tá rezando, se é de qualidade. Eu não fico anotando no caderninho quando meu marido confessa. Eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher. Bastante tempo atrás, lá quando eu comecei esse processo que eu tô explicando pra vocês agora, eu era essa mulher. Que eu tava sempre assim, meu marido tá em pecado, meu marido tá fazendo errado. Quando foi a última vez que ele se confessou? Eu cuidava da minha vida espiritual e da vida espiritual do João. Pobre desse homem, gente. Não sei como esse homem teve paciência comigo. Chata do caramba. Me achando a superior. Me achando que era minha responsabilidade ficar em cima e ser a fiscal da vida de oração do meu marido. Ah, se ele não rezasse comigo, não é porque fulano e beltrano rezam junto, não é porque tem casais que fazem assim, os outros são os outros, na minha casa isso não acontece, com meu marido não é assim, e eu não tenho que ser a fiscal da vida de oração, da confissão, da missa, do não sei o que do meu marido. Gente, nós conduzimos os nossos maridos amorosamente para o lugar onde eles têm que estar. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata a destrói com as próprias mãos. É com as próprias mãos, com as próprias atitudes, que a gente pode destruir o nosso casamento. Quanta coisa no nosso casamento que está desordenada por causa das nossas más paixões, por causa da nossa má mentalidade distorcida. Deus está nos dizendo hoje que o que a gente pensa não é o que ele pensa. Que o pensamento dele, o comportamento dele é infinitamente superior ao nosso. Nós não somos superiores aos nossos maridos. Nós não somos. Podia ser a gente no adultério, podia ser a gente no vício, podia ser a gente na pornografia, podia ser a gente naquele lugar de erro, mas está sendo ele. E nós como esposas temos que ter a noção e a mentalidade, cara, eu casei com esse homem para levar esse homem para o céu, então agora eu vou lutar pela alma dele. Não vou abandonar ele no erro, não vou abandonar ele no inferno. Porque é isso, gente, a gente abandona às vezes a alma do marido para o marido e para o inferno e fica fazendo pirraça. Porque ele não tá sendo do jeito que eu quero. Eu sei que tem problema grave, tá? Eu não quero ser leviana com as mulheres que têm graves problemas. Mas tem muita mulher que fica no pequenininho, sabe? Que quer que o marido seja do jeitinho que ela quer. Não do jeito que Deus quer. Cara, a gente não sabe o que Deus quer pro nosso marido se a gente não buscar de Deus a vontade dele. E se a gente não buscar de Deus a forma de conduzir o nosso marido amorosamente para esse lugar. Nossos maridos, quanto marido que foi extremamente machucado no seu coração desde que estava na barriga da mãe. Quanto homem que a gente é casada, quanta mulher casou com um homem que não foi desejado pela mãe e pelo pai, que apanhava pra caramba, que foi humilhado, que sofreu bullying. Quanto homem que a gente casou que foi estragado por mimo, que foi estragado pela má criação de mães superprotetoras, de pais que não ensinaram eles a serem homens. Gente, tem erro muito antes da gente ter casado com eles. Tem coisa que está desordenada há muito tempo. Quantos dos nossos maridos tiveram o imaginário destruído pela falta de educação,
pela falta de valores corretos, pela pornografia, pela prostituição. Esses maridos já chegaram quebrados pra gente, já chegaram machucados, já chegaram feridos. E aí a gente casa com eles e assim, ó, vou ser bem franca aqui com vocês. Muita gente que casou conheci na igreja, casei com um homem na igreja, barará, barará, achava que ele era o perfeito. Não existe isso, não existe, tá? Nosso marido pode chegar quebrado, pode chegar desordenado. A gente escolheu esse homem para casar. A gente escolheu esse homem para casar, tá? Ninguém botou a faca no nosso pescoço e nos obrigou a casar. A gente escolheu esse homem para casar. Agora precisa mudar a nossa mentalidade de buscar o pensamento de Deus, não o meu. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu preciso buscar o que Deus quer para esse homem. Eu preciso buscar de Deus a transformação da minha mentalidade. Senhor, como amar o meu marido? Senhor, qual a tua vontade? Como amá-lo, como servi-lo? E assim, gurias, a mentalidade da gente precisa ser mudada porque assim, a cultura ao nosso redor nos levou para um lugar de hedonismo, né? Onde o que importa é ser feliz. E eu vou te dizer uma coisa diferente hoje, o que importa é a salvação da nossa alma. O que importa é a salvação da nossa alma, tá? Se a gente tem desordens muito grandes no nosso matrimônio, a gente vai procurar ajuda, a gente vai precisar de ajuda. Às vezes a gente vai precisar de um bom sacerdote para nos ajudar, a gente vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Tem situações aqui, tem mulheres que me mandaram coisas na caixinha que vão precisar de muita ajuda, porque são situações muito graves. Claro que sim. Agora, tudo isso é Deus que vai nos conduzindo, tá bom? E não é a nossa felicidade que fica no centro, é a salvação da alma. Nós lutamos pela salvação da alma dos nossos maridos. Existem maridos muito difíceis, turrões, duros, orgulhosos, soberbos, que estão num lugar onde eles acham que eles estão certos e você olha para ele e pensa assim, Jéssica, não tem como mudar o meu marido. Não tem nem, eu não sei como é que vai ser a salvação dele, não sei como é que vai ser a mudança dele pro céu, porque eu não vejo como. E aí agora tu tem que dizer que sou eu que tenho que mudar. Sim, guria, somos nós que temos que mudar, porque quem muda o nosso marido é Deus. A gente só pode mudar a gente mesma. Só que Deus olha pro nosso coração, na nossa oração, na nossa mudança de comportamento, Deus vai nos abençoando. E Deus vai nos dando as chaves, sabe, pra gente tocar no coração do nosso marido. Deus vai nos dando os caminhos para conduzir amorosamente o nosso marido para o caminho dele. E essa é a expressão que eu quero usar com vocês. Conduzir amorosamente. A condução é uma condução. Eles nem sabem que a gente está conduzindo. O Espírito Santo vai nos ensinando. Eles nem se dão conta que a gente está conduzindo. Só que para eu conduzir amorosamente o meu marido, eu preciso saber para onde que eu estou indo. Então eu preciso restabelecer, reordenar a minha espiritualidade e clamar a Deus que reordene a minha mentalidade. Eu não casei para separar. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo, que eu vou ficar aqui para sempre, tá? Eu casei para levar esse homem para o céu. O que importa é a salvação dele, não é a minha alegria, não é a minha satisfação. Eu sei que isso vai totalmente contra o mundo que nós vivemos, porque as pessoas vão te dizer, separe e vai ser feliz. Tu é nova, tu é bonita, vai viver a vida. A vida é muito curta para te ficar perdendo tempo nesse casamento. E aí eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma fala assim, que tem pessoas que falam, aproveita a vida porque ela é curta, mas eu te digo, cuida da tua alma porque a eternidade é longa. Realmente a vida aqui é muito curta, mas a eternidade dura para sempre. Que escolhas nós estamos fazendo para a eternidade? Que escolhas nós estamos fazendo? Outra coisa, gurias, botar na nossa cabeça, né, que não é nosso papel mudar o nosso marido. O meu papel é amar o meu marido. Amanhã a gente vai falar sobre comportamento. Então, eu vou mudar o meu comportamento não para mudar o meu marido, mas eu vou mudar o meu comportamento para amar o meu marido, para levar o meu marido para o céu. Cara,
Eu sei que tudo isso que eu tô falando é difícil para um caramba. Eu sei disso. Por isso que nós precisamos e nós começamos reordenando a nossa vida espiritual, porque é só a graça que nos conduz a esse lugar. E sabe, é justamente esse caminho de mudar a nossa mentalidade que é muito feminista, que coloca a mulher no centro, tá? Que vai nos... Gente, assim, ó, por mais cristã, e vocês sabem aqui, quem é minha seguidora sabe, o quanto eu tenho pavor da ideologia feminista, do quanto que eu estudei e estudo a ideologia feminista, todos esses pensamentos, todos os conceitos feministas. E assim, e ele tá em mim. E esses pensamentos ainda estão em mim. Por mais que eu tenha pavor, mulheres da nossa geração, um pouco antes ainda, já a partir das nossas... Algumas mães já antes da minha geração, da nossa geração, mas a nossa geração é certa. A gente foi formada, forjada para ser mulher, para ser mãe, para ser esposa no pensamento feminista, tá? E vai dar ruim, vai dar ruim. O pensamento feminista é um veneno pra gente. Essa superioridade feminina, esse pensamento, tem tanta coisa desordenada. Buscar o lugar do homem, buscar o lugar do marido, tem muita desordem desses pensamentos feministas que estão no nosso comportamento, na nossa mentalidade, e a gente nem vê, a gente nem percebe. É por isso que eu preciso buscar a força do Espírito Santo, para reordenar a minha mentalidade, para me ensinar o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser esposa. Eu preciso da graça do Espírito Santo, eu preciso da graça do Espírito Santo. Os pensamentos de Deus são muito superiores aos meus. É diferente do meu. É diferente do pensamento deste mundo, da cultura vigente. O pensamento de Deus é muito superior. O pensamento de Deus é perfeito, é melhor. É preciso abrir mão da nossa forma de pensar. Das coisas que a gente diz pra gente assim, isso pra mim é imperdoável, isso pra mim não tem jeito, eu sou assim, eu sou assado. Gurias, a gente tem que buscar o que Deus quer que a gente seja. Uma outra coisa, uma outra mentalidade que a gente precisa mudar. O nosso marido não é nosso adversário, não é nosso inimigo. Não é. O nosso inimigo é o capeta. O nosso inimigo o nosso adversário é o demônio. Outros grandes inimigos nossos são os nossos próprios desejos e a nossa própria carne. Às vezes a gente está lutando contra o marido, a gente tinha que estar lutando contra a nossa própria má tendência. E uma coisa também, gurias, que eu quero falar para vocês na nossa mentalidade é que geralmente mudanças duradouras no nosso casamento não são imediatas, tá? Mudanças grandes graças, elas não são imediatas. Elas são lutadas, elas são conquistadas, elas são forjadas em nós, no nosso marido, no nosso casamento. Todo o tempo que a gente está lutando para ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que tem pensamentos de uma mentalidade segundo o coração de Deus, Deus está transformando toda a nossa família, porque a mudança começa na gente. Deus vai mudar. Gurias, quando a gente muda, a nossa família muda. Então a mudança ela começa espiritual e na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Que jeito que é ser esposa, que jeito que é ser mulher. Às vezes a gente vem com uma mentalidade da nossa família de origem, onde tudo era equivocado. Ou ainda, gurias, a gente quer restabelecer um modelo da nossa família de origem na nossa família hoje. A gente colocou, às vezes, um sonho, um projeto de homem, um projeto de marido. A gente imaginou isso, a gente criou esse conceito e o nosso marido tem que ser aquele homem para ser bom. Essa mentalidade tem que ir embora. Esse jeito de pensar tem que ir embora. Não tem, às vezes, nós não damos espaço para o projeto de Deus porque nós estamos apegadas aos nossos. Nós não damos espaço para o nosso marido ser o homem que Deus quer que ele seja porque a gente está agarrado ao nosso projeto, ao nosso desenho de marido. O marido tem que ser assim, meu marido tem que ser assado, meu marido tem que ser desse jeitinho.
Quando Deus é quem sabe, o pensamento de Deus é superior ao nosso, é diferente do nosso. Nós não sabemos, nós não conhecemos. Nós precisamos buscar de Deus a forma amorosa de conduzir os nossos maridos para o céu, não para a nossa vontade. Pode ser que você tenha claro hoje que o caminho que seu marido está trilhando está levando ele para o inferno. E para muitas mulheres isso é muito claro. Vocês souberam colocar isso para mim de forma muito clara. Agora, a minha busca por Deus é para que o meu marido vá para o céu ou para que eu seja feliz nessa terra? Essa aqui é a virada de chave na nossa cabeça. Por que eu rezo pelo meu marido, pelo meu casamento? É para ser felizinha nessa terra? É para eu postar no Instagram uma família perfeita? É para eu parar de passar os trabalhos que eu tô passando? Às vezes, claro, gurias, tem muita mulher que tá exausta. Tem marido aqui, muito marido alcoólatra, muito marido no vício da droga, de jogo, de desperdício de... Eu entendo a dor de vocês. E ela é lícita. Vocês têm que rezar, claro, para que essa situação mude. Mas, em primeiro lugar, mude para que o seu marido alcance o céu, a salvação eterna. Não só para que você tenha um alívio nas suas lutas. Eu quero ter paz aqui. Não. A gente vai rezar para levar esse homem para o céu. Por que isso faz sentido? Vai fazer sentido amanhã, quando eu for falar da mudança do comportamento. Vai fazer sentido nas outras coisas que eu vou introduzindo para a transformação do casamento nas próximas lives. Porque a gente precisa entender o princípio que nos leva a orar pelo nosso marido. O princípio da luta e da restauração do casamento. O princípio é levar para o céu. Não é eu parar de passar trabalho, não é eu desenhar uma pessoa de acordo com a minha vontade, não é ele ser quem eu quero que ele seja. O princípio é o céu. Essa é a principal mentalidade que precisa mudar dentro da gente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem mulher aqui que já é macaca velha de campanha de oração, que é a mulher que faz retiro, que vai na missa todo domingo, que serve em serviços na igreja, tá? Que já tem essa mentalidade que eu tô falando, já entendeu isso. Você já fez outras campanhas, você já rezou nesse sentido, você já mudou muito nisso, com este pensamento. Mas neste momento, você vê que você foi perdendo, porque a gente vai perdendo, gurias. Se a gente relaxa, principalmente na nossa vida de oração, se a gente relaxa dessa procura constante de buscar os pensamentos de Deus para nós, na nossa santificação, a gente vai perdendo pelas batalhas do dia a dia, pelas circunstâncias da rotina, da vida cotidiana. Às vezes a gente vai deixando se perder o princípio de que a gente casou para o céu. Então, talvez, agora eu falo para as mulheres com mais caminhada, tá? São puxões de orelha que Deus me dá. Eu que venho aqui, que Deus já me ensinou, que eu ensino tantas mulheres, muitas vezes eu tenho que parar e Deus me puxa a minha orelha. Para e olha, por que tu tá fazendo isso? Olha aqui, retoma isso aqui. Olha a forma como tu tá pensando essa situação. Não é assim. Busca o meu pensamento, Jéssica, não o teu. Busca a minha vontade, Jéssica, não a tua. Porque, gente, superior dentro do nosso lar, só Deus. Pensamento 100% correto dentro da nossa casa, só Deus. Só Deus. Se ele tá na nossa casa, né? Se a gente deixou ele entrar. É Deus que é superior, é Deus quem sabe, é Deus quem conhece a verdade. Nós buscamos conhecer. O Senhor é a verdade. Por isso que hoje, quando a gente começou a rezar, eu fui pedindo para o Senhor vir nos revelar a verdade, nos dar prudência, nos dar sabedoria, nos dar discernimento. Busque na oração, e eu quero deixar isso ao final dessa live, a gente vai rezar um pouquinho agora, eu quero deixar isso para você. Busque pensar os seus pensamentos. Busque pensar os seus pensamentos. Isso aqui é muito importante pra gente, né? Onde na minha mentalidade eu não tenho buscado o projeto de Deus. Onde nas coisas que eu rezo eu não tenho buscado a vontade de Deus. É a minha vontade, é o meu desejo, é a minha satisfação. Procura nas coisas que eu falei. Toda essa live eu falei de vários pensamentos, de várias formas de pensar, de várias formas de agir, que você se identificou em uma coisa ou em outra. Lembra que eu falei caderninho na live? Pega o caderninho,
vai anotar o que você se identificou. Talvez tenha sido uma palavra que eu falei. Talvez essa uma palavra possa ser o início de um movimento de transformação dentro da tua mentalidade, da tua forma de pensar. Pega essa palavra, pega o versículo que eu dei hoje aqui, que eu falei, Isaías 55, do 6 ao 9. Vai rezar em cima dessa palavra e pede, Senhor, qual é o comportamento, qual é o pensamento aqui que eu preciso reconciliar contigo e mudar. O que é que não está certo, Senhor? Vem falar comigo, Deus. Vem falar comigo. Me tira do meu lugar de egoísmo, me tira desse lugar de que eu tô no centro. Me tira, Senhor, desse lugar de mentalidade de que eu casei para ser feliz. É preciso que a gente busque o Senhor, a vontade do Senhor, o pensamento do Senhor. Gurias, isso aqui é o trabalho da nossa santificação. É a santificação da nossa alma, da nossa vida. É fazendo isso por amor que Deus vai nos transformando, que a gente vai ganhando o céu para nós. É assim que Deus trabalha a nossa santidade. Amém? Vamos rezar então? Aqui a Fê colocou, né? Uma coisa que acho também que ajuda é ler um bom livro de algum santo. Ajuda muito a ver sobre comportamentos e nos inspiramos. Indico a imitação de Cristo. Sim, na nossa mudança de mentalidade e mudança de comportamento, é muito importante, né, que além da palavra de Deus, como a Fê falou, a gente vá buscando alguns pensamentos, né, de Deus para a gente conseguir ir modulando os nossos. Um livro que eu super indico para isso, a Imitação de Cristo, eu gosto demais e mexe muito. A Imitação de Cristo, assim, ó, tiro, porrada e bomba, né? É um livro que nos leva a compreender a reordenar dentro da gente como que as coisas realmente funcionam, né? Porque nessa nossa mentalidade hedonista, gurias, a gente quer só o prazer, a gente não quer o sofrimento e a cruz. A gente quer um cristianismo que nos faça feliz. Agora, aqui, neste momento, não é assim. Não é assim. Não foi assim com Jesus, não vai ser assim com a gente. Existem cruzes que nós vamos ter que carregar, né? E a Imitação de Cristo, esse livro, nos traz essa superioridade do pensamento de Deus. É um livro inspiradíssimo. E um outro livro que eu amo de paixão, tá? Que são pequenas frases, mas que colocam a nossa mentalidade de novo ordenada na mentalidade com Deus, são os livros de São José Maria Escrivá. Eu gosto muito, o primeiro deles que eu comprei é o Caminho, né? Caminho de São José Maria Escrivá. Tem Sulco e Forja. Esses 3 livros, Caminho, Sulco e Forja, de São José Maria Escrivá, é ótimo para a gente ter ali no nosso quarto de oração junto com a Bíblia, né? Então, eu vou fazer minha oração e quantas vezes a correção de Deus veio para mim tão clara nas palavras de São José Maria. Ele é muito prático e muito direto. A gente pode abrir ali o livrinho e ler uma frase. E uma frase, aí é tiro, porrada, bomba atômica, o negócio é violento. Porque em uma frase nos realinha tanto, nos coloca tanto no nosso lugar e vai modificando a nossa mentalidade. Sim, são os que eu coloco seguido no Insta. São José Maria Escrivá, ele coloca o nosso pé na realidade e os nossos olhos em Deus. Ensina a gente a viver o nosso cotidiano com uma mentalidade completamente diferente, buscando a vontade de Deus. Reordena muito a nossa forma de pensar. Nós estamos muito desordenadas. E aquilo que a gente, que vai entrando pelos nossos sentidos, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente escuta, vai nos desordenando. Eu falei sobre isso ontem, volto a falar hoje. Nos desordena emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, tá? A gente vai consumindo isso, e isso vai nos influenciando. Então, a importância de bons livros, de bons pensamentos, de seguir pessoas ali, talvez... Eu ando meio com um ranço dessa coisa de seguir muita gente, sabe? Porque a gente começa a idolatrar os outros, pensar que os outros têm vida perfeita. Então, assim, ó, pega um livro de um santo. Compra aí. O Caminho, a Forja, o Sulco, a Imitação de Cristo são caminhos seguros. Coloca os teus olhos de volta naquilo ali. Pensa a respeito, medita na tua oração. Pede para Deus falar contigo através dessas frases.
São livros fantásticos, mas são livros para a gente saborear assim na nossa oração, abrir e ler uma coisinha, sabe? Ler um trecho, um parágrafo. Os de São José Maria são frases e deixar Deus falar com a gente. Tudo isso vai devagarzinho, né? Em pequenas doses. Gente, as mudanças duradouras, elas levam tempo. Só que a gente precisa buscar a nossa mudança. Pensa aqui comigo. Eu preciso mudar. Sou eu que preciso ser reordenada. Em primeiro lugar, sou eu preciso me transformar na mulher sábia que edifica um lar. Tem que deixar de ser a insensata que destrói com as próprias mãos. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa primeira busca. Jéssica, por onde que eu começo? Eu começo buscando ao Senhor. E buscando ao Senhor, procurar mudar a minha mentalidade, o jeito que eu penso. Eu tenho que tirar a minha felicidade do meio. Eu tenho que tirar a minha vontade do meio e colocar a vontade de Deus. Colocar a salvação do meu marido no meio. Com essas mudanças, aí a gente passa para a live de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre mudança de comportamento, que são atitudes que a gente vai tomar, que vão também começar a dar corpo à restauração do casamento. Qualquer casamento. Do casamento, inclusive, que o marido já está fora de casa. Esse vai ser o caminho para todas nós, desde aquelas que é pouquinho, que é coisa que tem que reajustar, até os grandes problemas. A gente vai fazer um caminho aqui nas lives de formação. Então, ontem eu falei sobre espiritualidade, sobre a tentação, sobre a gente andar desanimada. Hoje, um pouquinho sobre mentalidade. Amanhã a gente vai falar sobre mudança de comportamento. Esse caminho a gente vai voltar a fazer, vai ser o caminho de todas as nossas lives, essas ordenações. Trazendo também para vocês algumas coisas práticas de intervenção. Depois a gente vai falar em outras lives de intervenção. Como que eu mexo nisso, como que eu falo sobre aquilo, como ordenar aquilo. Nos meus stories hoje eu vou responder as caixinhas de perguntas de vocês. Todas não, são muitas coisas. Mas eu vou continuar abrindo todo dia. Todos os dias eu vou abrir a caixinha e peço que vocês me mandem as coisas. Porque a partir daí, dessas nossas partilhas, que a gente vai, mudando a nossa mentalidade. É ir mudando o tom das nossas conversas e buscando a solução de forma diferente, tá certo? Isso aí, Carol. A Carol botou o caminho, a forja e suco de São José Maria Escrivá, tá bom? Vamos rezar então? Senhor, nós clamamos a força do Teu Espírito Santo sobre nós neste momento. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha nos reordenar. Nós andamos desordenadas, Senhor. Quantas de nós até desequilibradas, Senhor. Muitas colocaram aqui, Jesus, nas caixinhas que estão descompensadas, Senhor. Muitas de nós cansadas, exaustas, desanimadas, desestruturadas, Senhor. Decepcionadas, sem força. Sem força, Senhor, para começar a reordenar a vida espiritual, para começar a reordenar, Senhor, a mentalidade. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, vem. Vem nos reordenar, vem falar conosco de forma íntima e pessoal. No dia de hoje, Senhor, nós pedimos essa graça. Que Tu fale com cada uma de nós de forma direta e pessoal. Para muitas do Senhor, o Senhor coloca no meu coração, o Senhor já está falando com muitas de nós há dias. Você não estava se dando conta que Deus já estava falando contigo. Presta atenção no teu dia de hoje, presta atenção nas coisas, nos últimos acontecimentos, para onde Deus está te direcionando. O Senhor já tem falado conosco. Nós pedimos, Senhor, a graça de compreender a Tua voz, de compreender, Senhor, os Teus desejos. Senhor, muda os nossos pensamentos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós clamamos a graça do Teu Espírito para mudar a nossa mentalidade, Senhor, a nossa forma de pensar, de enxergar a vida, de enxergar o casamento, Senhor, de enxergar o nosso próprio marido. Senhor, vai nos mudando, nos convence da verdade, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a deixar de ser egoísta, hedonista. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a abrir mão de fazer a nossa vontade para fazer a Tua vontade, Senhor. De fazer do nosso jeito para fazer do Teu jeito, Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Jesus. E submeter a nossa vida a Ti nessa manhã. Para cumprir a Tua vontade, Senhor, nos dá força. Nos ajuda, Senhor. Nos conduz.
Faz tua vontade na nossa vida, Senhor. Que seja o desejo do teu coração, Senhor, e não o nosso. Nós queremos colocar aqui, Senhor, toda a nossa vida, nossa história. Colocamos diante de ti, Senhor, a história do nosso marido, a nossa história, Senhor, as nossas dores, as nossas cruzes. Aquilo que cada um de nós viveu, Senhor, até se encontrar. Aquilo que nós vivemos juntos, Senhor, as nossas dores, a dor que a gente causou um no outro, Senhor. As mágoas, as feridas, as palavras atravessadas, Senhor, de cada casal que está aqui, Senhor, de cada um que está rezando, de cada um que vai rezar, Senhor, com esta live. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, todos os estragos, os pecados, as dores, as mágoas, Senhor, das nossas histórias, da nossa história conjugal, do nosso relacionamento, os pecados que cometemos juntos, Senhor, os que cometemos um contra o outro, Senhor, as feridas que nós causamos um contra o outro, Senhor, um no outro. Nós colocamos tudo isso agora diante de ti, Senhor. E pedimos, Jesus, vem com a tua misericórdia alcançar a nossa história. Senhor, nós lavamos e escondemos, Senhor, nosso casamento, a nossa história toda, Senhor. Dentro do teu coração, rasgado de misericórdia, lava-nos com a tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós e de nossos casamentos. De cada casal que nós oramos agora, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa história. Restaura-nos, Senhor. Olha para nós com misericórdia, Senhor, intervém na nossa história, Senhor. Envia teu Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura-nos, Senhor, profundamente, cura-nos profundamente, transforma-nos, Senhor, profundamente, segundo o teu coração, segundo o teu pensamento, segundo a tua vontade, Senhor. Nós abrimos mão. Se você puder dizer isso para Jesus, Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu jeito, eu abro mão da minha forma de pensar, eu abro mão dos meus conceitos. E eu quero o que é teu, Senhor. Eu quero só o que é teu, Jesus. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de fazer, ao meu jeito de falar. Eu quero o teu jeito, Senhor. Eu quero do teu jeito. Eu não quero mais que seja do meu. O Senhor me deu errado até agora, Senhor. Eu quero o teu. Vem me ensinar a fazer do teu jeito, Senhor. Eu tô cansada de me machucar, Senhor. Eu tô cansada de machucar o meu marido. Me ensina a fazer do teu jeito, Senhor. Me ensina a pensar os teus pensamentos, Senhor. Nós pedimos tudo isso, Jesus. O poder do teu nome. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu povo. Senhor, tudo isso que eu falei aqui na oração, quero ensinar uma coisa para vocês. Quando eu falo alguma coisa na oração, do jeito que eu tô conduzindo, que tocou o teu coração, anota no teu caderninho de oração. Aquela expressão que a Jéssica usou, senti que era para mim. Eu gostei desse jeito de rezar. Anota. Anota para voltar nesse lugar. Porque muitas vezes o jeito que eu tô falando é um jeito que a gente está aqui rezando, é o jeito que o Espírito Santo está conduzindo. E ali, nesse jeito de conduzir, tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Tem um direcionamento que a gente precisa buscar. Eu falei tal coisa, eu falei tal jeito, aquilo ali tocou o teu coração. Eu gostei desse jeito que a Jéssica rezou, me senti emocionada. Anota o que foi que eu rezei, para você também rezar depois, porque aqui a gente vai aprendendo a rezar juntas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Certo? Compartilhem a live e vamos passar atentas. Gurias, fiquem atentas, porque o Espírito Santo vai falar com cada uma de nós de forma pessoal, de forma individual. Vai falar do nosso comportamento. Esteja atenta a abrir os teus olhos e a compreender o que o Espírito Santo vai trazer para ti, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.